Olá, falaremos agora da família Sapindaceae. Esta família é uma Eudicotyledônea da ordem Sapindalis. Seu nome provém do latim sapindus, que significa sabão, porque era possível, produzir sabão a partir da saponina extraída de alguns frutos de algumas espécies. Possui cerca de 140 gêneros e 1.600 espécies. No Brasil, 31 gêneros e 439 espécies, sendo que a maior riqueza está no bioma amazônico, seguido de Mata Atlântica, mas ocorrendo também em todos os outros biomas. Algumas espécies de importância econômica e comestíveis é a lixia, o guaraná e a pitomba. É uma família que pode ter espécies arbóreas, arbustivas, raramente ervas, mas além de espécies arbóreas, é muito comum também espécies de trepadeiras ou lianas, que são espécies que germinam no chão, mas que vão se desenvolvendo usando como apoio outras espécies, geralmente espécies arbóreas. Então elas acabam subindo pelo caule, pelos ramos e se apoiando. E como uma forma de apoio, para se sustentar e se apoiar nos ramos da árvore, elas utilizam as gavinhas. Neste caso aqui, esta gavinha, ela é uma projeção da inflorescência das espécies de Sapindaceae. É uma família de folhas compostas, geralmente. Então aqui a gente consegue observar uma folha composta com uma gema aqui e uma divisão em folíolos compostas e alternas. Mas temos algumas exceções com folhas simples, no caso do gênero Aster e Dodônia, e também algumas exceções de folhas simples e oposta, que é o caso então do gênero Aster. Suas flores geralmente são bissexuadas, raramente unissexuada, como é o caso aqui dessa foto. Aqui nós temos então flores funcionalmente femininas e masculinas. Aqui também aparentemente uma flor só masculina, mas a grande maioria possui então os dois sexos na mesma flor. Simetria radial, que é o caso desta e desta flor. Então a gente consegue observar que nesta flor a gente consegue fazer mais de um plano de divisão e obter metades iguais. Já nesta outra espécie, com essa outra flor, ela tem uma simetria bilateral ou zigomorfa, porque devido a essas duas pétalas com esses guias de nectário, com essa coloração diferenciada, a única possibilidade de corte, o único plano de divisão é cortando bem no meio entre as duas pétalas. Então aqui um caso de zigomorfa. Então a maioria é de simetria radial, mas podemos também ter algumas de simetria bilateral. São flores geralmente com sépalas e pétalas, raramente um verticilo apenas de proteção. O cálice pode ser livre, ter suas partes livres ou fundidas entre si, mas geralmente a corola ela é de alipétalas, ou seja, com pétalas livres entre si. Os estames podem ser em número o dobro em relação às pétalas de Diplostêmones, podem ser em número iguais ou até mesmo oligostêmone. Geralmente de alistêmones, como a gente consegue observar aqui, ou seja, com estames livres entre si. E aqui a gente consegue observar aqui, um pouco observando com mais detalhe, que a deiscência é uma abertura no sentido do comprimento. Então, uma deiscência do tipo longitudinal, que é o padrão mais comum. Ovário súpero, formado por carpelos que se fundiram, e aí quando a gente corta esse ovário, a gente consegue observar os carpelos que se fundiram. Então, aqui no caso, 3 carpelos que formaram 3 lóculos, e os óvulos estão entre os lóculos, entre as divisões deste ovário. Então, aqui um tipo de placentação axial. Frutos variáveis do tipo baga. Algumas espécies produzem frutos com sementes com uma grande quantidade de arilo. Então, aqui no guaraná, ele lembra ali um olho, porque a sua semente ela tem essa coloração enegrecida, e essa parte branca aqui, então, é esse arilo, essa camada nutritiva que serve de alimento para as aves ou outros animais que acabam dispersando essa semente. Então, aqui também um caso de um fruto com arilo, e aqui no caso de um fruto carnoso do tipo baga.
Também temos frutos secos do tipo cápsula. Aqui no caso é uma cápsula inflada, isso aqui é uma espécie de trepadeira, então a cápsula aqui tem uma grande quantidade de ar internamente e as sementes ficam aqui presas entre as divisões do fruto. Então, várias espécies com frutos do tipo cápsula ou frutos conhecidos como samarídeos, que são frutos que têm uma projeção para dispersão pelo vento. Então, algumas espécies investem em dispersões de seus frutos ou suas sementes por animais, né, produzindo algum tipo de nutriente, e outras têm, então, uma dispersão anemocórica, que é uma dispersão pelo vento. Então, é uma família que nós podemos ter várias espécies de trepadeiras aqui na região sudoeste do Paraná, mas como espécies arbóreas mais importantes e de grande expressão em termos de número de indivíduo e de ocorrência, podemos citar aqui então uma espécie do gênero Alophilus, que é o Vacum ou chachau. Esta aqui é o mais comum, né? Então é uma espécie de folha composta, a gema aqui, ó, visivelmente aqui, e uma folha dividida em folíolos. Neste caso, então, uma folha composta do tipo trifoliada e de disposição alterna, que é o padrão mais comum. Os seus frutos também podem ser utilizados na alimentação humana. Temos aqui a Cupania vernalis, conhecido também como camboatá ou Miguel pintado, uma espécie de folha composta, uma folha composta pinnada bem grande, né, com bastante folíolos, e esses folíolos, então, de margem serriada. Aqui, então, a gente pode ver um fruto do tipo cápsula, né, mas com uma semente, uma grande quantidade aí desse tecido chamado de arilo. Outra espécie é o quepé, ou Maria Preta, que quando tem indivíduos adultos bastante desenvolvidos, formam então essa base do caule aqui com essas canaletas. Então, uma folha composta do tipo pinnada, bem característico da família. E como última espécie desta família, essa daqui junto com o chau-chau é uma das mais comuns, nós temos aí também conhecido como camboatá ou Miguel pintado, assim como a Cupania vernalis. Novamente, uma espécie de folha composta, alterna, e algo que também ocorre nesta família é ter um folíolo atrofiado. Então, nesse caso, quando esse folíolo desenvolve, a folha aparentemente é paripinada. Quando ele não se desenvolve, a folha, então, aparentemente fica imparipinada, né? Terminando em número ímpar. Então, uma família aí com espécies de trepadeiras e também espécies de grande ocorrência aqui na região sudoeste do Paraná. Família Sapindácea, por hoje é isso.